Quero saudar cada irmão, cada irmã presente aqui no nosso templo, você que está aí na sua casa. Quero saudar cada um na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. João no capítulo 3. João 3, apenas um versículo. E um versículo que certamente você e eu sabemos de cor. João 3:16. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Deus, pelo teu amor revelado na pessoa de Jesus Cristo. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas nas suas mãos e te pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito ministre aos nossos corações aquilo que nós precisamos compreender, aquilo que nós precisamos aprender da tua parte nessa noite. E que a ti seja todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amado irmão, amada irmã, a Bíblia nos conta uma grande história de amor entre Deus, o Criador, e a sua criação. E como toda boa história, ela é repleta de intrigas, traições, choro, riso, restauração, perdão, cura, encontros, desencontros e reencontros. A Bíblia, que nos narra esta grande história, nos faz perceber também que muitas vezes nós somos os personagens dessa história, nós nos reconhecemos nos diversos personagens que fazem parte dessa história de amor. Às vezes nós somos os traídos, às vezes nós somos aqueles que traem. Às vezes nós somos os que choram, às vezes nós somos os que riem. Às vezes nós nos sentimos perdidos e há momentos em que nós nos encontramos e há momentos em que nós somos encontrados. Ao longo da vida, na nossa caminhada, os nossos personagens, eles vão se alternando. A atuação vai alternando. Isso é natural. Isso depende muito do tempo que nós estamos experimentando nas nossas vidas. Mas é preciso que nós compreendamos que, mesmo em meio a esses diversos papéis que nós experimentamos ou que nós atuamos no decorrer das nossas caminhadas, há aquilo que é essencial, há aquilo que é inegociável. Há um sentido sobre o qual toda a nossa existência está fundamentada e não há variação. Por que nascemos? Para que nós nascemos? Nós nascemos porque Deus nos amou. E Deus nos amou a ponto de, como diz o versículo, a ponto de entregar, de dar, de doar o seu único Filho. E para que nós nascemos? Nós nascemos para manifestar esse amor de Deus. Nós nascemos para manifestar o mesmo amor que nos alcançou. Há valores que são eternos, há valores que não podem ser ressignificados, por mais que a sociedade mude, por mais que a sociedade avance. Como cristãos que nós somos, por meio do nosso viver, mais do que pelas nossas palavras, é necessário restaurar o verdadeiro sentido desses valores. E um desses valores que perdeu o sentido, ou que o sentido se perdeu através do tempo, é exatamente o Natal. O Natal tornou-se uma data muito boa para o comércio, o Natal tornou-se uma data muito boa para ganhar, para dar presente,
para festejarmos, para celebrarmos, mas afinal de contas, para celebrarmos o quê? Eu não sei se você já teve essa curiosidade, mas eu já. Eu já tive a curiosidade de perguntar a pessoas que se diziam alegres, que se diziam ansiosas pelo tempo de Natal que se aproximava. Eu já tive a curiosidade de perguntar, mas o que é que você vai celebrar? O que é que você vai comemorar na noite de 24 para 25 de dezembro? O que é que você vai, ou pelo que você vai agradecer? E muitas pessoas diziam, pela família, pelas conquistas que eu tive, por isso, por aquilo. E muitas delas, por incrível que pareça, não eram capazes de dizer que iriam celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Esse é o sentido do Natal. É por isso que o Natal existe, porque Jesus Cristo nasceu, não há outra comemoração a ser feita, não há outro motivo. Por mais nobre que esse motivo, ou que esses motivos possam parecer. Nós estamos então, como já foi dito, no 4º domingo de Advento. E nós já entendemos também que Advento é tempo de espera, é tempo de preparação. E nesse caso, tempo de preparação para o grande evento da celebração do nascimento de Cristo. E também, enquanto aguardamos a sua segunda vinda, nós vamos nos preparando. Advento é tempo de nós avivarmos a nossa esperança, é tempo de nós restaurarmos a nossa alegria, é tempo de nós experimentarmos paz, tempo de nós vivenciarmos e manifestarmos o amor de Deus. O amor de Deus que nos alcançou, o amor de Deus que nos salvou. É tempo de nós celebrarmos o nascimento do menino Jesus, do menino Deus, sem nos esquecermos de quem nós éramos antes dele fazer parte da nossa história. O texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, apenas um versículo que diz tanta coisa. Um versículo que, na verdade, resume a mensagem bíblica, a mensagem da salvação. E esse versículo traz em si um princípio que é fundamental, que materializa o amor, encerrando de vez com uma forma de sublimação teórica e discursiva, sobre a qual muitas vezes as relações são construídas. O amor deixa então de ser um sentimento, passa a ser uma pessoa, Jesus Cristo. O Deus encarnado, que deixou a sua glória, que se fez homem, que esteve sujeito a todas as questões humanas e que espontaneamente doou-se por inteiro, até a morte e a morte de cruz. O Deus encarnado mostrou para mim, mostrou para você, por meio da sua própria vida, que é sim possível amar sem reservas, que é sim possível amar incondicionalmente. Somos cristãos? Você é cristão? Você é cristã? Se sim, se a sua resposta aí foi sim, se a sua resposta em casa foi sim, isso significa que um dia, você e eu, que um dia nós tivemos uma experiência com Cristo, que essa experiência nos levou a reconhecê-lo como nosso Senhor e como nosso Salvador. E então nós passamos a viver a vontade dele. Isso significa ser cristão. Ser cristão significa também que nós nascemos de novo. Que nós nascemos de novo e nascemos agora pelo Espírito de Deus. Significa também que nós nos convertemos a nossa forma de pensar, convertemos o nosso sentimento, convertemos as nossas ações, convertemos a nossa forma de ser. Isso significa também que nós passamos então a vivenciar, a pregar uma espiritualidade que é do reino de Deus. Responda sinceramente. Você que está aqui no templo, e aí você pode responder para você mesmo. Entre você e Deus, você que está em casa. Responda sinceramente. Se você estiver num lugar onde as pessoas não lhe conheçam,
Será que você seria reconhecido como cristão neste lugar, apenas por meio das suas ações ou por meio da sua fala? Será que seria possível dizer ou identificá-la como um cristão, como uma cristã, apenas pela sua maneira de ser, pela sua maneira de se portar, sem que seja preciso que você assim se identifique? A palavra do Senhor nos diz que é pelos frutos que nós seremos conhecidos. A minha conversão, a sua conversão, a nossa conversão tem que ir além do discurso. Tem que ser muito mais do que um belo discurso. Como o amor de Deus, a nossa conversão tem que se materializar. Tem que se fazer presente, tem que se fazer reconhecida, sem que nós precisamos dizer. Será que a sua vida manifesta esse amor de Deus? Você é um cidadão do reino, sobre o qual o rei é um rei de justiça e de equidade? A sua espiritualidade representa esse reino? A sua espiritualidade manifesta o amor que é o sinal visível desse reino? Certa vez eu ouvi uma pregação em que o pastor disse o seguinte, que a geração de hoje é uma geração que não ouve com os ouvidos, ela ouve com os olhos, ela ouve com as mãos. Ou seja, a geração de hoje só acredita naquilo que ela vê ou naquilo que ela pode tocar. Mas se a palavra de Deus nos diz, e nós sabemos que a palavra diz, que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus, se essa geração perdeu então a capacidade de ouvir, isso significa também que a fé está diminuindo, ou que a fé não está nascendo como um dom de Deus no coração dessa geração. E aí então, você e eu, que respondemos que somos sim cristãos, nós precisamos compreender que isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade diante dessa geração que ouve com os olhos e que ouve com as mãos. Então o nosso testemunho passa a ser fundamental para que essa geração seja salva. Ela tem que olhar para nós e ver aquilo que nós pregamos, ou seja, a nossa pregação precisa ir além do discurso. Ao invés de nós pregarmos a mensagem, nós precisamos nos tornar a mensagem pregada. E esse Deus, que deu o seu Filho por amor, passará então a verdadeiramente viver em nós e se manifestar através de nós. E se manifestar de forma integral. Porque o amor de Deus é assim, na sua integralidade. Ele alcança todas as áreas das nossas vidas. Ele cuida de todas as áreas das nossas vidas. E o texto diz que o amor de Deus foi tanto que Ele deu. Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu o único que Ele tinha. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos que perceber a dificuldade que nós temos em dar. A dificuldade que nós temos em dar, às vezes, e aí vou falar de coisas materiais, às vezes coisas que nós já usamos tanto, mas ainda assim nós não queremos nos desfazer, temos um apego àquelas coisas. Às vezes coisas que nós temos até mais que um, temos dois, temos três, nós temos dificuldade em dar, em doar. E Deus deu o que Ele tinha de melhor, não é algo usado, não foi algo que não servia para mais nada, como muitas vezes nós fazemos quando doamos. Deus deu o que Ele tinha de melhor, e o que lhe era único, o seu Filho amado. O amor de Deus
tem a ver com doação. O amor de Deus tem a ver com doar vida, doar a própria vida. Se foi assim que eu e você fomos amados, será que eu e você estamos prontos, estamos preparadas para amar dessa forma? O amor de Deus foi além do discurso. Até onde o seu amor tem ido? Apesar de sabermos disso, desse amor de Deus que nos constrange, desse amor de Deus que foi as últimas consequências, apesar de nós sabermos disso, muitas vezes nós duvidamos desse amor. Basta que a vida nos apresente uma prova que nós julgamos dura demais. E nós já passamos a duvidar do amor de Deus. Às vezes a gente nem diz que está duvidando. Mas as nossas ações, a nossa forma de nos colocarmos diante daquela questão, demonstra isso, que nós estamos duvidando desse Deus que prometeu que jamais nos deixaria só. Desse Deus que foi capaz de ir às últimas consequências por amor. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz, ela é o símbolo do amor eterno. E esse amor é tão perfeito que Deus sabe que nós precisamos de símbolos na nossa vida. Ele sabe que nós, na nossa humanidade, precisamos visualizar as coisas para que elas nos pareçam mais concretas, mais reais. Por isso Ele deixou o símbolo da cruz e a cruz vazia. Porque esse mesmo Deus que morreu espontaneamente, doou-se por amor, Ele também ressuscitou. E deixou para mim e para você a promessa de que um dia também haveremos de ressuscitar. Meu irmão, minha irmã, a dor, a angústia, as frustrações não podem nos vencer, não podem nos matar. Sabe o que verdadeiramente pode nos vencer, o que verdadeiramente pode nos matar? É a ausência do amor. A ausência do amor. Você pode estar passando, e muitos me disseram já que estão passando, e você talvez tenha ouvido muito isso durante esse ano, que é o ano mais difícil de toda a sua vida. Você pode estar passando, sim, pelo pior ano de toda a sua vida. Você pode estar passando pelo mês mais difícil da sua vida. Você pode estar passando por um dia desafiador. Você pode estar vivendo um momento crítico, um momento extremamente difícil da sua vida. Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você que nada disso pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o menino Deus encarnado. Problemas são temporais e eles vão passar, O amor de Deus, esse é eterno, esse vai durar para sempre. Acredite, meu irmão, minha irmã. Toda dor, toda angústia, toda dificuldade que você possa estar experimentando vai passar. Vai passar. É o que a palavra de Deus nos garante. O choro pode durar uma noite inteira, mas certamente a alegria virá pela manhã. É a verdade, são verdades eternas, são princípios eternos, que nós temos que resgatar o sentido. Temos que resgatar o sentido dessas verdades que nos são tão preciosas, que nos sustentam durante toda a nossa vida. E eu e você, como alvos desse amor, nós precisamos também nos tornar instrumentos desse amor e manifestá-los ao mundo. A esse mundo que infelizmente desaprendeu de ouvir.
Então, por meio da nossa vida, nós temos que ser essa mensagem pregada. Por meio do nosso testemunho, nós temos que nos tornar essa mensagem de salvação, de paz, de alegria e de esperança. Aonde nós estivermos e da maneira que nós estivermos, na sua casa, no seu trabalho, para o seu amigo, para o seu inimigo, para os de perto, para aqueles que estão longe, para aqueles que são simpáticos, para aqueles que nem tanto, nos dias bons e também nos dias difíceis, para todos e em todo tempo, nós temos que nos tornar a mensagem de bem, de paz, de alegria, de salvação, de graça e de misericórdia que nos alcançou. O Natal está chegando, estamos a apenas alguns dias dessa celebração tão importante, do nascimento do menino Deus, do nascimento de Jesus Cristo. E nós temos que, se nós ainda não aprendemos, nós temos que aprender, de uma vez por todas, que diante desta verdade, que diante de Jesus Cristo, só há duas opções. Ou você o aceita e entrega a sua vida a Ele sem reservas, ou você o rejeita e juntamente com Ele você rejeita o seu amor, e então você assume o controle da sua vida. Aquilo que Jesus mais deseja é entrar nas nossas vidas, é compartilhar cada momento da nossa história. O que Jesus mais deseja é nos inundar com seu amor, até que esse amor transborde de nós e atinja tudo e a todos que estão à nossa volta. Esse é, então, o sentido do Natal que precisa ser restaurado. Esse é o verdadeiro sentido que precisa ser anunciado. Amar como nós fomos amados, como nós somos amados. Nós precisamos restaurar o sentido do Natal. E isso acontece todas as vezes que eu e você entendemos que há trevas em nós e que há trevas sim ao nosso redor. Mas Jesus Cristo é a luz. Nós restauramos o sentido do Natal quando nós compreendemos que só o amor de Deus nos liberta de todo o peso e de toda a carga que está sobre nós. Nós restauramos o sentido do Natal quando nós entendemos que o nosso maior e melhor presente é Jesus Cristo. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, a razão da nossa esperança, o motivo da nossa alegria, a nossa fonte de vida. O amor de Deus materializado. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, nessa noite a abrir espaço dentro de você, para que o Espírito Santo de Deus possa te levar a um real entendimento de quem é Deus e de quem é você. A um real entendimento de onde você está e de onde o Senhor quer te levar. Fecha os teus olhos. Se coloque na presença do Senhor. Reconheça que muitas vezes na sua vida você tem se esquecido do verdadeiro sentido do Natal. Reconheça que muitas vezes Jesus não tem sido suficientemente a razão da sua vida. Que muitas vezes você tem elegido outros deuses. Que muitas vezes você tem permitido que esses outros deuses que você tem elegido ao longo da sua vida, que eles têm dirigido os seus passos, que eles tenham determinado as suas escolhas. Reconheça que muitas vezes não é em Jesus que você tem buscado o remédio e a resposta para os seus medos, para as suas dores, para as suas frustrações. Reconheça que muitas vezes as suas preocupações, os seus cuidados do dia a dia tem colocado Jesus Cristo num outro nível, num outro lugar na sua vida que não o lugar principal, na sua mente. Mas essa noite,
você pode dizer para o Senhor que você quer romper com todo esse ciclo, que você quer se derramar nos braços do Pai e reconhecer que em Jesus Cristo você se torna a nova criatura e que somente por meio do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, por amor a você, é que é possível experimentar e viver essa vida plena e abundante que Ele nos prometeu. E mais, que somente pelo nome de Jesus Cristo você poderá experimentar, desfrutar a eternidade ao lado do Pai. Se coloque na presença do Senhor. Permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração o verdadeiro sentido do Natal. E não guarde isso para você. Compartilhe com aqueles que ainda vivem um tempo de ignorância, que ainda não conhecem Jesus Cristo, que ainda não conhecem o amor de Deus. Quero te convidar também a ir para um momento dessa história, essa história de amor entre Deus e você. Eu quero te convidar a ir para um momento em que você conheceu Jesus, para um momento em que você o declarou como Senhor e Salvador da sua vida. A alegria que estava no teu coração, a esperança que permeou a tua alma. Eu quero que você vá lá para o início do teu relacionamento com o Senhor. Você se lembra? Você se lembra como era fácil? Como as coisas aconteciam de forma natural? Você se lembra como era bom estar na presença dEle? Que alegria que você tinha em compartilhar das suas coisas com Ele? Como era bom quando você podia ouvir da parte dEle os planos que Ele tinha para você. Você se lembra de toda a leveza que era? Se lembra como tudo fazia sentido? Como você se sentia pleno? E como todo aquele amor te preenchia de tal forma que não cabia dentro de você e você tinha necessidade de espalhá-lo, de compartilhá-lo, de sair dizendo para as pessoas conhecidas e não conhecidas como a tua vida tinha mudado. Como você fazia questão de falar desse Jesus para as pessoas, para dizer para elas o que Ele tinha feito por você e que Ele também poderia fazer isso por elas. Você se lembra? Você se lembra como era fácil falar de Jesus? Quando a gente não precisava escolher palavras difíceis, nem textos complexos. Bastava a gente dizer aquilo que Ele estava fazendo com a gente. Bastava a gente dizer que a gente havia conhecido um amor tão grande, que havia superado toda a dor, todo o medo. Um amor que havia nos levado para um lugar tão tranquilo, onde nenhuma dor, nenhuma angústia, nenhum medo podia nos alcançar. Você se lembra que prazer que você tinha de estar na casa do Pai? Você se lembra como era bom adorar? Como era bom confessar os pecados e receber o perdão? Você se lembra do tempo da paixão? A paixão é tão importante nos relacionamentos. Você se lembra quando estar a serviço do reino de Deus não era um peso, era uma satisfação tão grande?
era um privilégio. Mas em algum momento da história, você mudou. E por que você mudou? Por que você desprezou o amor do Pai? Por que você trocou o Deus verdadeiro por falsos deuses? E esses falsos deuses pode ser até aquilo que lhe é mais precioso: a família, o trabalho. A família, o trabalho são importantes, sim, mas eles não podem tomar o lugar de Deus em nossas vidas. E o menino Deus que está aqui nessa noite pergunta para mim e para você: por que é que você mudou? Eu continuo sendo o mesmo. Eu continuo te amando da mesma forma. Eu não mudei. E eu continuo aqui de braços abertos, te esperando. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua doce presença. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. E mais uma vez diante de ti, Senhor, nós reconhecemos os nossos pecados e clamamos pelo teu perdão e pela tua misericórdia. Restaura-nos, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer o teu amor, a aceitá-lo, a vivenciá-lo e a manifestá-lo. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos por Jesus Cristo, a quem mais uma vez nessa noite nós queremos entregar as nossas vidas. Nós queremos entregar o governo das nossas vidas e declararmos que Ele é sim o nosso Senhor e Salvador. Que nesse Natal, Paizinho querido, nós possamos nos reconectar contigo e com a tua palavra. E por meio dela, Pai, sermos transformados. Que nós possamos amar como somos e como fomos amados. Que nós possamos testemunhar que no nome de Jesus Cristo há poder para solucionar qualquer problema. E que nós possamos, Senhor, declarar em todo o tempo que Jesus Cristo venceu a morte, que Ele ressuscitou e que Ele quer nascer todos os dias dentro de cada lar, dentro de cada coração. Que nós possamos declarar, Senhor, que nós possamos demonstrar, sem que seja preciso dizer uma só palavra, que nós somos cristãos, que nós fomos transformados pelo teu amor, e que o teu amor pode transformar qualquer realidade, gerar esperança, alegria, paz e amor. Que Jesus Cristo, a luz do mundo, pode iluminar e dissipar toda a escuridão que quer nos fazer tropeçar. Nós te agradecemos, Senhor, pelo maior presente que nós poderíamos receber, o seu amor materializado na pessoa de Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém e amém.